Divina luz em nossas almas acender o amor de Jesus em nossas almas acender o amor de Jesus. Irmãos e irmãs, esta solenidade de hoje, ela começa numa realidade dos mosteiros beneditinos do século XI. A igreja, ou melhor, as cidades desta época, elas cresciam ou eram construídas em volta dos mosteiros. Primeiro havia-se o mosteiro e em volta dele ia-se crescendo as cidades. E nós estamos falando de um mosteiro muito conhecido na história da igreja, na França, que é o mosteiro de Cluny, em Lyon. Nesse mosteiro, que teve 4 grandes abades santos, um atrás do outro, eles decidiram, os abades, a celebrar no dia 1º de novembro os santos beneditinos, os santos do mosteiro de Cluny, ou ligados a este mosteiro de Cluny na França. E ali então se começou a comemorar a festa dos santos beneditinos do mosteiro de Cluny, no dia 1º de novembro. Portanto, é o que nós estamos celebrando hoje, os santos. E depois, no dia 2 de novembro, eles começaram a celebrar os falecidos beneditinos, que ainda não eram santos canonizados. E a igreja depois vai assumir isso para a sua liturgia da igreja, seja a festa de hoje, de todos os santos, seja a festa de amanhã, onde ela se chama comemoração de todos os fiéis defuntos. Portanto, nós estamos numa realidade onde nós temos a igreja celeste, ou a igreja triunfante, nós temos a igreja militante, temos a igreja padecente. Na igreja triunfante estão os santos que já triunfaram, é a igreja da glória, é onde nós temos que ter desejo de ir, de estar um dia. Lá nós viveremos uma vida eterna. O inferno, Deus me livre, alguém ir para lá, é eterno também. Igual o céu é a vida eterna diante de Deus, o inferno não tem possibilidade de volta, ele também é eterno. Agora, nós temos que acreditar mais, que nesta igreja gloriosa, a nova Jerusalém celeste, a igreja triunfante, o número de santos que já estão lá é infinitamente maior do que os santos que você conhece no altar, os santos que você conhece, que já foram
canonizados. O número de santos que já estão nessa igreja celeste, gloriosa, triunfante, é infinitamente maior do que nós imaginamos. Será que lá nessa igreja, pergunto para você, tem algum santo da sua família? Eu, na minha, tenho certeza que tem. Seja a minha avó Leonilda e outros, eu acredito que você também, na sua família, dos que já faleceram, você acredita que tem algum que já é também santo, que não precisa estar no altar para perceber a santidade na vida dessa pessoa. A igreja militante somos nós, é a igreja que está a caminho, é a igreja que Jesus fundou e deixou. É nesta igreja que nós temos os sacramentos, que nós temos a Santa Missa. É essa igreja que Deus nos deu a intercessão dos santos, e de modo especialíssimo da bem-aventurada Virgem Maria. Mas é a igreja que caminha, por isso que é militante, por isso nós não podemos sair do caminho. Não quer dizer que nesse caminho você não vai cair, pecar, mas a gente tem que levantar, porque a graça que é derramada na igreja é imensa. Igreja militante, igreja que tem o desejo do céu, igreja que caminha seguindo os passos de Jesus. A igreja padecente é aqueles que estão se purificando, é aqueles que estão no purgatório. Talvez nós conhecemos pessoas que teve uma vida de uma amizade tão íntima com Deus, que nós já acreditamos que elas estão no céu, e outras que realmente já estão, porque levaram uma vida de santidade tão bonita, de amizade com Deus, que não precisaram se purificar. Outros negaram a Deus. Deus buscou aquela pessoa de tantas maneiras, porque é assim que Deus faz. Ele usa de pessoas, Ele usa de situações, mas aquela pessoa se fechou. É escolha dela de não querer aceitar o Cristo, ou não querer ser uma pessoa que fizesse o bem, e ela escolhe também viver uma vida depois da morte totalmente longe de Deus. O inferno é isso, é viver depois da morte uma vida de separação, longe de Deus, ao contrário do céu, que é uma vida de proximidade, junto, de amizade com esse Deus. A igreja do purgatório são aquelas pessoas, acredito, que como a maioria de nós, vivendo a sua vida normal, de missa, de comunidade, de família, mas mesmo assim, acabaram morrendo com os seus percalços, seja uma falta de perdão, seja a falta de uma confissão, seja às vezes abandonar a Santa Missa, seja a falta de uma caridade, seja algum pecado que cometeu e não conseguiu reparar. Por isso que eles não podem mais por eles, mas você sabe que a igreja do purgatório, a igreja padecente, onde de lá também saíram muitos santos, é a igreja que depois desse purgatório vai compor a igreja do céu. Mas nós não podemos chegar diante de Deus, que é o santo dos santos, de qualquer jeito.
Nós não podemos chegar de qualquer jeito. E é por isso então que existe, eu diria até, fala minha agora, né? Que é a igreja do purgatório, é também a igreja da misericórdia. Porque de lá nós vamos para o céu. Mas de lá já saiu muita gente que já está no céu. Por isso nós temos que rezar pelos nossos falecidos. É o que nós vamos celebrar amanhã, o dia de finados. Eles já não podem mais rezar por eles. A igreja reza por eles na Santa Missa, mas nós devemos rezar pelas almas do purgatório, pelas almas esquecidas, mas principalmente pelos nossos falecidos, das nossas famílias, aqueles que passaram por esta igreja de Nossa Senhora de Czestochowa. Colocar essas pessoas nas nossas orações também. A primeira leitura de hoje, que leitura bonita, do livro do Apocalipse de São João. João descreve a visão que ele está tendo. E aí então, ele vê alguns que traziam a marca do Deus vivo. E ele gritava aos 4 anjos, pegando aqui os 4 cantos da terra, para que não façais mal a ninguém, até que tenhamos marcado na fronte os servos de Deus. Quando nós somos crismados, nós somos marcados, aqui na fronte, é uma marca indelével, nós somos marcados para sempre. Por isso que se tornar humano, e isso nós temos nos perdido no dia de hoje, se tornar humano de verdade, nada mais é do que se tornar santo, porque nós não fomos criados à imagem e à semelhança do demônio, ou alguém foi? Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou como diz a segunda leitura de hoje, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Se Deus nos criou como filhos e filhas, nos criou para nos parecer com Ele. E eu pergunto para mim e para você: você tem a cara do Pai? Você tem a cara do Filho? Você tem a cara do Espírito Santo? Porque nós fomos criados para nos parecer com a Trindade Santa e não com outra coisa. A santidade nada mais é do que isso, de ter uma vida, de viver uma vida cada vez mais parecida com o rosto de Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. E você também é chamado de falar do Pai para os outros. Se você ama o Pai, quem ama alguém, fala desse amor para o outro. Se você ama o Pai, fale do Pai eterno para os outros. Fale para que os outros possam conhecer o rosto de Deus revelado em Jesus. Fala do Pai do céu para que os outros tenham vontade de estar com Ele. Ou alguém aqui tem vergonha do Pai eterno? A primeira leitura diz assim, o livro do Apocalipse: ouvi o número dos que tinham sido marcados, eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel.
12 vezes 12 vezes 1000. É um número limitado. É o número que uma determinada religião por aí, ou seita, diz assim, que só serão salvos o número de 144 mil. Ou seja, a pessoa não continuou lendo o texto, porque aqui nós estamos falando do antigo, né? Das tribos de Israel, daquele povo de Israel. Aí então, eu vi, diz João, uma multidão, aqui simbolizada nessas crianças, jovens, adolescentes que entraram hoje, simbolizando a vida de um santo. Uma multidão imensa de gente de todas as nações, não mais de Israel apenas, de todas as nações. Quantos santos aqui que vocês viram? Cada um é de um país. A Nossa Senhora é da Polônia, a outra apareceu no Brasil, a outra em Portugal, a outra no México. Ou seja, eu vi uma multidão de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, que ninguém podia contar. É a igreja que eu falei agora há pouco, é a igreja do céu, que não dá para contar o número de santos que lá estão. Eles estavam como? De pé, diante do Cordeiro. O que significa de pé? É a posição dos ressuscitados, de pé, de pé. Estavam com vestes brancas, é a veste do batismo. Traziam na mão a palma. A palma é o símbolo da vitória, aquele ramo, né? Acho que vocês já viram a palma. E eles diziam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus. Vou repetir, você ouviu? Repete comigo: a salvação, a salvação não é mérito teu, por mais que você seja chamado ou até obrigado a ser bom, a fazer o bem. A salvação, que é dom gratuito de Deus, pertence a Ele. Se não fosse assim, eu teria a pretensão de dizer: eu sou salvo por mim mesmo, eu sou salvo pelo que eu faço. Não, diz o Apocalipse: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, que é Jesus. Todos os anjos estavam de pé, e assim por diante. A visão, João está falando da visão da glória. Termina assim a leitura: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E agora eu vou te assustar um pouco mais. A veste branca que você veio naquele dia do batismo aqui, bonitinha, né? Passada, cheirinho de comfort, né? Ou cheirinho de bebê, aquela veste branca bonitinha. Se você não terminar a sua vida com aquela veste manchada com o sangue do Cordeiro, ai de você. Se você querer chegar com a sua veste sem nenhum amassado, como aquele que recebeu os talentos, as moedas, e chegou o dia de ele entregar como os outros: olha, Senhor, eu fiz render 10 vezes mais, eu fiz render 5 vezes mais. Ele chegou e falou assim:
Eu não fiz nada, guardei. O seu batismo é para ser manchado, é para ser vivido. Receber o batismo como alguém que recebe um diploma e guarda e acha que está salvo só porque recebeu, não. O batismo é o sacramento da entrada da vida da santidade. Mas você tem que chegar lá e falar para São Jesus: ó Jesus, minha veste está manchada de alegria pelas vezes que eu acordei de madrugada para cuidar do meu filho doente. O homem, o pai vai chegar: minha veste, Senhor, está manchada, porque eu acordei de manhã bem cedo, peguei não sei quantos ônibus, mas eu não me vendi pela corrupção. A tua veste tem que estar manchada em dizer: eu não fui influenciado pela má influência da internet, que me faz falar mal da igreja, do bispo, do povo, dos padres, mas eu rezei por eles. A minha veste tem que chegar lá manchada assim. Esta é a mancha de santidade. É quando nós damos a vida no ordinário. Eu tenho pena de gente que acha que ser santo tem que levitar igual aquele santo, tem que ter as chagas de São Francisco ou de São Padre Pio de Pietrelcina, tem que ter a chaga na testa de Santa Rita. Primeiro que você nem aguentaria, desculpa dizer. Se Deus concede esses dons extraordinários para alguns, a maioria dos santos foram santos vivendo de arroz e feijão, com as coisas simples. A santidade não se faz com coisa extraordinária, a santidade se faz com coisas ordinárias, pequenas coisas que vão se tornando grandes com a sua perseverança, com a sua vida de oração. Se você puder, leia um livro de santidade, Gaudete et Exsultate, do Papa Francisco. Ali nós vamos entender o que é a santidade. Ela se dá no ordinário, no simples de nossa vida. Termino essa homilia com 3 perguntas. A primeira: você já se alegrou por levar um irmão, uma pessoa da sua família, a ser uma pessoa mais santa? Você já percebeu em você que hoje você está um pouquinho mais santo, mais santa do que ontem? Você já viu a vida de alguém, seja pela fé, seja pela doença, seja pelas provações, se tornar mais santo? Essa é a santidade que hoje nessa missa de todos os santos nós estamos celebrando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.